Olá pessoal, eu sou Bruno Maier, sou biomédico e pesquisador aqui da Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre e no vídeo de hoje a gente vai preparar um gel de poliacrilamida a 12%. Então, vamos comigo acompanhar. Então a gente vai colocar plástico filme na bancada para proteger a bancada, que a gente não quer contaminar a bancada com acrilamida, que eu já vou mostrar para vocês o problema dela. Então a gente separa um local onde a gente vai trabalhar com acrilamida para não contaminar essa bancada, porque como vocês podem ver aqui, a acrilamida líquida, a acrilamida líquida ela é tóxica. Então tanto para o contato com a pele, com os olhos, ela é cancerígena, então é um produto que a gente não quer derramar na bancada ou encostar nele. Então sempre que a gente for trabalhar com acrilamida, a gente vai trabalhar usando as luvas. Aqui. A gente vai utilizar esses moldes de vidro, então, para colocar o gel aqui dentro do molde. Depois vocês vão acompanhando no vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer é higienizar esses vidros muito bem. Então, com álcool 70 e um pouco de papel, a gente vai fazer a limpeza dos nossos moldes. Certo, então com os moldes limpos a gente pode preparar esses moldes. A gente vai estar utilizando um kit da marca Biohad para montar a estrutura onde o gel vai ficar ali dentro, né? Como se fosse montar como é que eu posso dizer isso? Um molde para o gel, né? Então a gente pode notar aqui no vidro que ele tem uma partezinha mais elevada, né? Quando a gente coloca o vidro em cima dele, ele forma uma espécie de vãozinho, onde o gel vai ficar aqui no meio, então, posicionado. Aqui a própria placa da Biohad, ela já diz escrito a parte que tem que ficar para cima, então tem uma seta apontando para cima e a parte up. Então eu vou só colocar esse vidro aqui, vou deixar ele bem alinhado um com o outro e vai ficar dessa forma aqui. Daí para colocar no molde, a gente pode deixar o molde aberto, ele tem como se fosse uma porteirinha, dessa forma ele está fechado. E aí, dessa forma ele está aberto. Então eu coloco o vidro aqui dentro e aí prendo eles, fechando dessa forma assim. Ó. Agora o vidro está preso aqui e aí está pronto já para entrar no molde depois no nosso aparato de plástico ali. Então eu vou montar esse primeiro, que a gente vai fazer 2 géis ao mesmo tempo. O segundo, a mesma coisa. A parte up para cima, a gente coloca o vidro então, alinha eles dois. Vai ficar dessa maneira. A gente abre o aparato e então coloca o vidro aqui dentro. A gente pode usar até a própria bancada para alinhar esses vidros aqui. E aí fecha essas abinhas dele. Vai dar um estralinho e aí está conectado. Então aqui dentro vai ser onde a gente vai pipetar o gel nessa parte de cima. E esse furo de baixo a gente vai fechar depois ele com essa borrachinha aqui, colocando ali no molde. Já mostro mais à frente no vídeo. A gente vai utilizar esse suporte aqui da Biohad para fazer a montagem do gel. Então primeiro a gente coloca o suporte e coloca aquelas borrachinhas de vedação na parte de baixo dele. Então elas vão encaixadas aqui, nessa área destinada para elas. Depois de colocar a borracha de vedação, ela é que vai vedar a parte de baixo do gel. Então a gente vai encostar aqui os pezinhos do aparato. Encaixamos ele aqui e levantamos a presilha e aí colocamos o gel aqui e essa presilha então vai pressionar o vidro contra aquela borracha, fazendo com que não vaze o líquido ali por baixo. Então aqui a gente vai colocar o segundo gel também encaixado no nosso aparato ali, os pezinhos encaixados. E aqui então o nosso suporte para receber o gel, para receber a primeira camada de gel. A gente vai fazer 2 tipos de gel diferentes, um gel de empilhamento e um gel de corrida. Então esse é o molde já prontinho e agora a gente vai para a preparação do líquido do que vai virar o gel então posteriormente. Então nessa próxima etapa a gente vai precisar de alguns tubos Falcon. A gente vai fazer então 2 géis. O primeiro gel que a gente vai fazer vai ser o gel de corrida, onde a gente vai pipetar ele no vidro, depois sobrepor com um pouco de água, depois a gente tira a água e coloca um gel de empilhamento. Mas a gente então vai fazer o gel de corrida nesse primeiro Falcon aqui. Só seguindo
as instruções e as medidas que a gente vai colocar aqui na tela. O primeiro ingrediente então que a gente vai colocar aqui para fazer o gel é a acrilamida. Então a gente vai utilizar aqui uma acrilamida com bisacrilamida, então por isso o gel de poliacrilamida, a mistura de duas acrilamidas. 4 ml então, ou 4.000 microlitros aqui no nosso foco. Pipetados 4 ml então da acrilamida aqui dentro, é sempre importante lembrar que até as ponteiras que a gente pipeta a acrilamida, elas ficam contaminadas e têm que ser descartadas em um local apropriado. Um descarte de poliacrilamida e a gente coloca então aqui dentro para ser descartado depois adequadamente, até porque esse reagente aqui, como eu comentei anteriormente, ele é cancerígeno, todas as recomendações aqui. Então o segundo ingrediente então que a gente vai adicionar no nosso gel é um tris HCl de pH 8,8 para o gel de corrida. Um reagente que a gente preparou previamente, mas no próximo vídeo a gente pode também mostrar como que se prepara esse tris aqui. Então desse tris a gente vai pipetar 3.733 microlitros. Então primeiro eu vou pipetar 3.000 e depois eu vou complementar com os outros 733. Então aqui eu já terminei de pipetar então esse volume, 3.733 do nosso tris HCl pH 8,8. O nosso próximo ingrediente então que a gente vai adicionar é um pouco de água destilada. Então aqui a gente já separou um tubo Falcon com um pouco de água. E o volume então que a gente vai colocar é de 2.107 microlitros. Então primeiro eu vou pipetar 2.000. Então o nosso próximo ingrediente que a gente vai colocar é o SDS a 10%. Então são 100 microlitros que a gente vai colocar aqui. 100 microlitros. Então o nosso próximo ingrediente aqui nessa receita é o APS, também a 10%. Geralmente ele fica congelado, aqui na nossa mão a gente já descongelou ele para poder pipetar então na solução. A gente vai utilizar aqui 50 microlitros dele. E por fim, a gente vai usar um TMED, apenas 10 microlitros. E a partir então do contato do TMED com o APS é que vai começar de fato a solidificação dessa solução aqui. Então a gente vai adicionar os 10 microlitros do TMED. E a partir daí vai começar a parte de formação de gel mesmo, propriamente dita. Então, eu vou fechar aqui o meu frasco. Meu volume final, 10 ml. Quer dizer que deu tudo certo as medidas que a gente pipetou aqui. Vou fazer uma mistura. E depois de algumas inversões a gente já pode pipetar isso aqui no nosso suporte. Então agora a gente vai pipetar 5 microlitros em cada um dos nossos suportes. Para que o gel faça a sua solidificação na parte interior do vidro. Então eu encosto a minha pipeta. A gente tem que observar se ele também não está vazando por algum local. Então depois de colocar o primeiro ml, a gente verifica se não tem nenhum vazamento aqui na nossa estrutura. E aí eu posso colocar o segundo ml. Então a gente sempre vai pipetar entre os vidros. E o gel, então, ele vai solidificar entre os vidros. Feito o primeiro, a gente vai para o segundo. Mesma coisa, pipetamos o primeiro ml e a gente observa então se não há nenhum vazamento do gel pela borracha que deve vedar o vidro ali embaixo.
Depois de pipetado, então, esse volume de 5 ml em cada um dos vidros, a gente vai completar o restante do volume do vidro com água. Para que a água, então, ela pressione o gel e fique retinho. Não estou vendo o gel ali, mas tudo bem. Então aqui eu só vou completar e vazou. Esse aqui vazou. Tá vendo? Ó. Esse da esquerda aqui, o gel ele vazou aqui embaixo, então a gente acabou perdendo esse gel. E o nosso gel da direita, a gente consegue ver que o volume dele continua no local onde deveria. Então a gente vai colocar a água na parte superior aqui do gel. Pode ver que a água começa a se separar do gel, eles não se misturam. E é justamente isso que a gente espera. A água vai pressionando o gel e vai formar uma linha de separação entre o que é gel e o que é água depois, quando ele se solidificar. Então, gente, como vocês podem ver, esse primeiro gel aqui não estava bem vedado a borracha, ele acabou vazando. Podem ver como o líquido da acrilamida, ele desce para a bancada e acabaria contaminando a bancada se a gente não tivesse, então, colocado esse plástico aqui, que a gente vedou bem. Então, por isso, sempre se atentar para os procedimentos básicos de biossegurança. Colocando o plástico filme aqui, a gente já evitou um problema de contaminar a bancada e depois poder contaminar algum outro colaborador aqui do laboratório. Às vezes, muitas vezes, os nossos experimentos não dão certo e a gente precisa repetir. Então, esse primeiro gel aqui, a gente não vai conseguir aproveitar ele, a gente pode até remover e vamos dar seguimento só com aquele que deu certo até o momento. Então, dando continuidade aqui, a gente esperou um tempo o gel solidificar. É importante lembrar que em alguns climas frios isso pode demorar um pouco mais e num clima quente ele solidifica um pouco mais rápido. Como a gente vai saber que o gel solidificou? A gente vai ter que tirar ele aqui do suporte e olhar ele contra a luz. Não sei se na câmera vai pegar, não sei se a câmera vai conseguir focar muito bem, mas aqui existe uma linha que a gente consegue visualizar onde divide o que é o gel e o que é a água. E agora a gente vai levar até a pia e vai remover essa água aqui de cima e aí vai fazer uma secagem para então colocar o gel de empilhamento aqui no local onde está a água. Então a gente vai ali para a pia agora. Então aqui na pia a gente vai só despejar essa água aqui por inversão e a gente pode ver que o gel ele está sólido ali dentro do vidro enquanto a água começa a escorrer aqui no lado. Então a gente já pode inverter ele, consegue ver bem o gel aqui dentro do vidro. Então agora a gente vai secar o vidro com papel filtro. Então eu pego um pedaço dele e vou só tirar o excesso de água que fica aqui dentro do nosso vidro. Eu tento não encostar aqui com o papel no gel, só para não estragar ele ali. Então aqui a gente vai tirar o excesso de água e vai deixar ele seco aqui, tanto por fora e por dentro. Então depois de remover toda essa água aqui de cima, a gente vai colocar ele novamente no suporte. E a gente então vai colocar agora um gel de empilhamento aqui em cima, a gente vai preparar esse gel e vai pipetar ele aqui na parte superior do nosso vidro. Então agora a gente vai preparar o gel de empilhamento, eu já separei mais um tubo Falcon aqui, e a gente vai pipetar os mesmos ingredientes que a gente pipetou no gel de corrida, só que no de empilhamento a concentração e a disposição desse gel é um pouco diferente. Então a gente vai começar pipetando novamente a acrilamida, só que agora a gente vai pipetar 1000 microlitros. Ok? 1000 microlitros ou 1 ml de acrilamida. Certo? O segundo ingrediente então que a gente vai pipetar é o Tris HCl, só que agora a diferença é que esse Tris tem um pH 6.8 e a gente vai pipetar então 780 microlitros. Nosso terceiro ingrediente então é o SDS a 10% e a gente vai pipetar 60 microlitros. Nosso quarto ingrediente é apenas água destilada. E a gente vai pipetar aqui 4.124 microlitros.
Depois a gente vai colocar o APS 30 microlitros. Vou pegar no congelador. Então agora a gente vai colocar 30 microlitros de APS. E por último, 6 microlitros apenas do TMED. A gente vai dar uma homogeneizada nisso aqui. Então a gente dá uma homogeneizada no tubo depois de misturado. Então aqui o volume final são 6 ml. A gente usaria 3 para cada gel. Como no nosso caso aqui, a gente acabou ficando apenas com um gel. A gente vai usar só 3 ml desse tubo então. E agora a gente vai colocar então o gel de empilhamento na parte superior aqui do nosso gel de corrida. Então primeiro ele vai correr no empilhamento, vai se ajustar e depois vai de fato para o gel de corrida. Então, aqui vão ser mais ou menos 3 ml, dependendo do tamanho do seu vidro aí que estiver usando. Eu vou deixar um espacinho neste final aqui, porque a gente vai colocar os espaçadores para formar os pocinhos aonde a gente vai pipetar a nossa amostra. Então eu vou pegar o espaçador. Então este aqui é um espaçador que a gente vai utilizar então, quando enfiar aqui ele no gel, e o gel cristalizar, solidificar, depois vão ficar os pocinhos aonde a gente vai conseguir pipetar a nossa amostra para fazer a corrida SDS Page. A minha dica aqui é você sempre colocar o espaçador em uma maneira que ele não entre reto todo de uma vez. E também pode perceber que ele tem a parte da frente e essa parte de trás. A parte que fica virada para frente é onde está escrito aqui a marca do aparelho, Biorad. E ele também tem uma sobressalência aqui nessa parte. Então a gente tenta enfiar ele dessa forma assim, lateralmente, que vai entrando um dentinho de cada vez para evitar que forme bolhas de ar ali dentro. Se a gente acaba colocando ele todo de uma vez e reto, forma muita bolha de ar e aí isso daí vai ser ruim depois para a gente pipetar a nossa amostra e pode atrapalhar na corrida. Então por que eu não enchi também ele de gel? Justamente porque depois eu ia ter que colocar o espaçador. Então colocando ele aqui, e aí eu pressiono ele até o final, pode ver que ainda derramou um pouquinho de líquido. Então eu vou fazer até uma... Pode ver que derramou um pouco de líquido. Eu vou secar um pouco desse nosso gel que derramou. E agora, então, a gente só aguarda a solidificação. No nosso caso aqui, como está bem frio, a gente vai colocar ele numa estufa a 25 graus, 23 graus, uma temperatura ambiente, para que solidifique mais rápido. Bom, então depois de esperar um tempinho, a gente consegue ver que o gel também se cristaliza aqui nessa parte de cima, e a gente já pode remover então do suporte. Então eu abro essas abinhas que a gente trancou no começo e tiro o nosso vidro pela parte superior. Eu posso tanto remover o meu espaçador aqui ou posso guardar o gel. No caso a gente não vai correr esse gel agora, então eu vou embalar ele e guardar na geladeira para ser usado num outro dia. Então eu vou mostrar para vocês o processo também de guardar esse gel e deixar ele úmido ali na geladeira. Então a gente pode envolver ele com um papel toalha mesmo comum. A gente envolve ele aqui. E aí a gente põe um pouquinho de água destilada para umedecer o papel. E a gente consegue ver que já é um pouco mais fácil de lidar com ele. Caso a gente não tenha derramado nada, a gente poderia até usar esse mesmo papel filme aqui para embalar ele. Mas como a nossa poliacrilamida acabou vazando, então eu vou utilizar um plástico aqui para envolver ele que seja novinho. Então aqui ele fica embaladinho, a gente faz a identificação aqui desse gel, coloca o nosso nome, diz o que é um gel de poliacrilamida 12%, ou a gente guarda ele num local
identificado. Então a gente já tem a nossa identificação aqui no laboratório e daqui ele vai para a geladeira então para a gente correr esse gel num próximo vídeo. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por acompanhar e se inscreva no canal que a gente está chegando aos 1000 inscritos. Até o próximo.